Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui está a minha vida, uma vez mais diante da tua igreja, uma vez mais diante da tua palavra, e por isso, Deus, eu peço a tua ajuda. Ajuda, meu Deus, a proclamar a tua palavra. Que não seja de mim mesmo, mas seja o teu Espírito Santo. Seja a sabedoria e o conhecimento do Senhor aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, aquieta a nossa alma, aquieta a nossa mente, aquieta, ó Deus, o nosso coração para ouvirmos a preciosidade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 19, versículo 10. Jesus Cristo disse: porque eu vim ao mundo buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, e isso explica porque nós estamos aqui. Outrora estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus buscou aquela perdição que nós éramos e nos trouxe para onde? Para a igreja, para sermos curados, transformados, restaurados e de glória em glória abandonarmos toda aquela perdição e toda aquela podridão a qual nós estávamos vivendo. Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Amém? Meus irmãos, eu, pastor Nido, eu não tenho o poder de dizer quem não vai entrar no reino dos céus. Eu, por mais que eu seja pastor, eu não tenho esse poder de pegar esse dedinho bonitinho aqui, ó, e transformar ele em um dedo de acusação. Você não vai, você não vai, você não vai. O que? Você? Para o céu você não vai, não. Eu não tenho esse poder. Nós não temos o poder, meus irmãos, de dizer quem é que não vai entrar no reino dos céus. Ah, pastor, nem aquela pessoa que aparentemente, visivelmente está ali numa situação de podridão. Sim, inclusive nessa situação, eu e você, nós não temos o poder de apontar para aquela pessoa diante do que nós estamos enxergando e dizer que ela não vai herdar a salvação. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus pode. Eu não posso, vocês não podem, mas a palavra de Deus pode sim dizer, revelar quem não vai entrar no reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. A palavra de Deus nos mostra quem não vai entrar no reino dos céus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu não posso, vocês não podem, mas a palavra de Deus pode. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu não posso dizer quem não vai entrar no reino dos céus, mas a palavra de Deus pode. E aqui uma rápida explicação a respeito dos cães. Como assim os cães não entrarão no reino dos céus? Deus não gosta de cachorro, não, é? Está falando de comportamento, meus irmãos. Está falando de um comportamento que é comum aos cães. Havia um provérbio no tempo de Jesus que dizia o seguinte, que o cão voltou para lamber o próprio vômito. E eu já vi cão fazer isso. Já cansei de ver Zuma, a minha cadela, lamber o próprio vômito. Na verdade, eu já vi ela fazendo pior. Eu já vi Zuma comendo cocô de gato. E é por isso que no tempo de Jesus os cachorros eram animais impuros, não eram animais de estimação. Eram animais impuros por conta
desse mau hábito deles. Então, cães aqui é um comportamento que pessoas têm, de ficar lambendo vômito, de ficar se alimentando de porcaria, que é o pecado. Meus irmãos, a palavra de Deus pode sim dizer: quem não vai entrar no reino de Deus? Porém, repito, eu não posso e nem você pode, mas a palavra de Deus pode. Mas, meus irmãos, existe um pequeno problema. Quando nós lemos esses versículos, ou quando nós ouvimos esses versículos, nós não sentimos a mínima misericórdia. Nós lemos esses versículos ou ouvimos esses versículos com a lista de pessoas que praticam tais coisas e que não entrarão no reino dos céus, e nós não sentimos uma gota de misericórdia, meus irmãos. Pelo contrário, às vezes eu acho que a gente sente até certa alegria. Às vezes eu acho que a gente sente até certo prazer em saber que fulano de tal não vai herdar o reino do céu, mas eu vou para o reino do céu. Meus irmãos, será que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios foi o apóstolo Paulo que escreveu, será que o apóstolo Paulo, quando leu, vou ler novamente, será que o apóstolo Paulo, quando escreveu o seguinte: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus? Será que quando Paulo disse isso, ele estava sorrindo de alegria? Os maldizentes não entrarão no reino dos céus, glória a Deus. Será que Paulo comemorou? Pode ter certeza, meus irmãos, Paulo estava chorando, se contorcendo por dentro, porque aquele homem era apaixonado por vidas. De igual maneira, Jesus, em Apocalipse, foi Jesus dando ali aquela lista de quem não entrará no reino dos céus, e ele disse: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Será que quando Jesus revelou isso para João, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus? Será que Jesus estava com um sorriso de orelha a orelha, ou estava triste, ou estava lamentando? E repito, parece que muitas vezes nós, a igreja, lemos esses versículos de forma diferente. Nós lemos já visualizando na mente alguém. Nós lemos já pensando em uma pessoa. Deixa o fulano de tal continuar do jeito que ele está, que ele vai ver. Ele vai para o inferno. Meus irmãos, esses versículos é para a gente lamentar. Esses versículos é para a gente sentir tristeza, não é para a gente sentir orgulho porque a gente está na igreja, não. Opa, eu estou fora dessa lista. Será que está? É para temermos e, acima de tudo, para termos misericórdia de pessoas, meus irmãos, que estão fazendo parte dessa lista, de pessoas que estão praticando, de pessoas que estão nessa conduta. Nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter compaixão. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, a Bíblia fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o prazer de Deus e a vontade de Deus é que o ímpio se converta daquela sua má conduta. Mas como o ímpio vai se converter se nós, a igreja, trancar o nosso coração, trancar a nossa boca e, repito, ficarmos felizes com a leitura de um versículo como esse, acreditando que o simples fato de estarmos dentro dessas quatro paredes é o bastante? Não é. Se não temos misericórdia, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, nós estamos caminhando para essa lista. Se nós não temos misericórdia, nós estamos nos inclinando, meus irmãos, para vivermos uma vida de perdição. A igreja está abandonando, meus irmãos, a misericórdia. E eu, como pastor, fico muito triste de reconhecer isso. A igreja está abandonando a misericórdia. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26, versículo 36, Jesus diz o seguinte: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E a igreja ultimamente tem sido tudo menos misericordiosa. A igreja tem sido grande, a igreja tem sido rica, a igreja tem sido equipada com eletrônica, com tecnologia. A igreja tem sido tudo menos misericordiosa. Certa vez, meus irmãos, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz que eu sou o caminho da salvação. Mas deixa eu trazer uma revelação aqui para vocês. Jesus Cristo é o caminho.
Mas para um pecador começar a trilhar o caminho que é Jesus, necessário é ele dar 2 passos. Primeiro é entregar a vida ao Senhor Jesus. E sabe qual é o segundo passo? Esse pecador tem que vir para a igreja. Mas agora eu faço aqui a pergunta: nós queremos que eles venham para a igreja? O apóstolo Paulo fala de homossexuais. Nós queremos, meus irmãos, os homossexuais dentro da igreja? Tem certeza que nós queremos? De todo o coração, nós queremos mesmo os homossexuais dentro da igreja? A misericórdia é para eles também. Nós queremos assassinos? Nós queremos os traficantes dentro da igreja? Ah, pastor, não. Nós não queremos não, porque a igreja não é lugar dessa gente não. Se não é lugar dessa gente, qual é o lugar dessa gente? O inferno? Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A igreja é lugar sim de homossexual, mas não da prática homossexual. A igreja é lugar para o homossexual vir, receber Jesus e abandonar a prática. Igreja é lugar de assassino, mas não é lugar de assassinato. Um assassino pode vir sim para a igreja e encontrar misericórdia de Jesus e abandonar o pecado e ser liberto. A igreja é lugar sim de bêbados, de dependentes químicos, para que venham para a igreja e recebam Jesus como Salvador e sejam libertos. A igreja é lugar de prostitutas, para que aqui encontrem o verdadeiro amor, o amor que liberta, Jesus Cristo. Mas eu volto a perguntar: queremos as prostitutas dentro da nossa igreja? Meus irmãos, nós não podemos ser todos. Uma prostituta, quando vir para a igreja, ela não vai vir com vestido até o tornozelo não, meus irmãos. Ela vai vir do jeito que ela está. E cabe a mim e a você ter misericórdia desta vida e caminhar do lado dela e não julgá-la. Um dependente químico vai entrar dentro dessa igreja muitas vezes como o neto aqui entra. E eu fico feliz da vida quando o neto aqui entra, ele vem com odor, ele vem com mau cheiro de álcool. Mas eu fico feliz da vida quando ele vem, porque eu prefiro ele aqui do que cair em qualquer lugar. Mas a grande verdade é que nós não queremos não. Nós só queremos bonitinho, perfumadinho, sapatinho. Nós queremos que uma prostituta já saia do prostíbulo e entra dentro da igreja sapateando e orando em línguas. Não vai acontecer não. É a igreja que tem que ter misericórdia e acolher essas pessoas. É a igreja que tem que ter misericórdia e abraçar essas pessoas. O mundo não transforma ninguém. A rua não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus. E a ferramenta é a igreja, é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos permitir com que a misericórdia de Deus tome o nosso coração. Vamos permitir com que a compaixão de Deus entre em nosso coração, porque Ele veio para buscar o perdido. E nós não queremos perdidos dentro da nossa igreja. Nós não queremos perdidos dentro da nossa igreja, porque dá trabalho. Eu já disse isso aqui uma vez e eu vou repetir, porque foi muito triste. Certa vez eu estava em uma igreja, eu fui ministrar naquela igreja, e eu sempre gosto de chegar bem cedo. E estava somente a banda ensaiando, nem o pastor da igreja havia chegado. Mas pouco depois que eu cheguei, um morador de rua, um mendigo entrou naquela igreja e sentou em uma das cadeiras. Meus irmãos, vocês acreditam que a partir do momento que as pessoas começaram a chegar, ninguém sentou do lado das cadeiras que o mendigo estava? Vamos supor que o mendigo estava do lado esquerdo da igreja, todo mundo que chegou se inclinava para a direita. E o lado direito da igreja ficou lotado, e do lado que o mendigo estava, são umas 3 ou 4 pessoas, mas também, espalhada. E eu falei: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, que a tua igreja é miserável, a tua igreja é podre, a tua igreja é preconceituosa, a tua igreja não ama não. Meus irmãos, se João Batista um dia viesse nos visitar, eu tenho certeza que nós não iríamos deixar ele entrar dentro da igreja não. Quem deixaria entrar dentro de uma igreja
um homem vestindo uma roupa de pelo de camelo e comendo um gafanhoto. Ó, aqui não. Nós estamos olhando somente a aparência. E misericórdia do que eu vou falar. Parece que nós estamos nos alegrando com a morte do ímpio. Meu Deus. Parece que nós estamos sentindo prazer na morte de um ímpio. E repito, o que Paulo disse, o que Jesus disse, a lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Paulo não disse isso alegre. Jesus Cristo não disse feliz. Jesus Cristo disse sentindo dor e tristeza no coração, meus irmãos. E cabe nós, a igreja, entender isso. Eu oro, em todas as minhas orações eu oro, Deus, pode enviar para essa igreja as piores pessoas do mundo. E eu quero, meus irmãos. Eu quero ver entrar dentro dessa igreja um assassino para se arrepender diante de Jesus. Eu quero ver entrar dentro dessa igreja um traficante, largando armas e drogas aqui no chão para entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu quero ver prostitutas entrarem dentro dessa igreja para conhecerem verdadeiramente Jesus. Eu tenho orado insistentemente diante de Deus para que essas pessoas sintam o toque do Espírito Santo e ao passar em frente dessa igreja não se sintam reprimidas, não se sintam excluídas, não se sintam discriminadas. E repito, não é tolerar o pecado, não é tolerar o erro, não é tolerar a prática do pecado, não, é receber o pecador e em amor, em misericórdia, em compaixão, amar e em amor e em misericórdia abraçar essas pessoas e caminhar junto com elas. Porque comigo foi assim, meus irmãos. Eu tive pessoas para interceder e para clamar pela minha vida. E repito, nós não estamos fazendo isso. Por isso, em nome de Jesus, me ajude em oração. Em todas as suas orações, peça a Deus, ó Deus, envia tudo quanto é tipo de pessoa, as piores, pode mandar lá para a igreja Nova Jerusalém, porque eu, não é o pastor não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa, eu vou orar, eu vou segurar na mão dessa pessoa. Não joga nas costas só do pastor não, porque é você também, porque de nada adianta o pastor amar e você não amar, meus irmãos, porque acredite, um pastor pode amar e amar uma ovelha. Mas se um membro da igreja não amar aquela ovelha, e aquela ovelha sentir, aquela ovelha vai embora. Por mais que o pastor esteja cuidando, por mais que o pastor esteja zelando, se um dos membros olhar para aquela vida e tratar aquela vida de forma diferente, acredite, ela vai embora. Por mais que o pastor se esforce para cuidar, é responsabilidade também de vocês, meus irmãos, segurar vidas. É responsabilidade também de vocês abraçar as vidas. É responsabilidade de toda a igreja ser misericordiosa, como Jesus Cristo é misericordioso. Portanto, vamos clamar, vamos buscar e vamos abrir o nosso coração para receber, meus irmãos, pessoas que nesse exato momento estão caminhando para a perdição. Porque não é esse o destino que Deus preparou para elas, porque na cruz Jesus Cristo já morreu por elas. Jesus Cristo já liberou a salvação para essas vidas, mas elas estão nas trevas. E nós somos a luz do mundo. Mas nós somos luz do mundo, não para ficarmos iluminando a cara um do outro aqui não. Ó. É luz do mundo para resplandecer nas trevas. E é necessário só trazer uma observação a respeito dos homossexuais. Eu estou gravando essa pregação, creio que daqui a 10 anos, se alguém ouvir essa pregação e ver o pastor Nito falando isso, acredite, eu vou receber uma ordem de prisão. Mas os homossexuais precisam saber disso. Não é simplesmente a igreja, não é simplesmente os evangélicos, é a palavra de Deus que abomina a prática homossexual. É abominável aos olhos do Senhor. Eu sei que se sentem ofendidos, eu sei que se sentem discriminados, eu sei que sentem como se estivessem sendo atacados, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a revelação de que é abominável ao Senhor a prática
homossexual é abominável aos olhos do Senhor. Mas um homossexual, um homem ou uma mulher que está nesse comportamento, é bem-vindo aqui na igreja, para que abandone o comportamento e verdadeiramente conheça Jesus. Mas que a igreja venha ter paciência. Meus irmãos, eu já vi jovens saírem da igreja. Eu já vi jovens abandonarem Jesus. Por quê? Porque vinham de um passado de homossexualismo. Aceitaram Jesus e começaram a caminhar na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Com o decorrer dos meses, a igreja começou a discriminar aqueles jovens. Sabe por quê? Por conta da voz. Meus irmãos, não é da noite para o dia que um homossexual muda a postura, muda o trejeito, muda o tom de voz. Não é da noite para o dia. E até nisso a igreja peca. A pessoa passou anos e anos ali naquela conduta. O organismo dela se habituou, meus irmãos, o nosso organismo se habituou ao pecado. O nosso corpo se acostuma com o pecado, é tanto que o nosso corpo deseja o pecado. Então temos que ter paciência. Temos que ter paciência com nossos irmãos que talvez estejam tendo uma fraqueza na área do alcoolismo. Aceitou Jesus, aceitou, está na igreja, está. Mas em nome de Jesus, se porventura vê esse irmãozinho no boteco tomando uma dose de cachaça escondido, tenha misericórdia da vida dele. Não sai espalhando para Deus e o mundo, não. Foi uma fraqueza, foi uma queda, ele precisa de ajuda e não de pedra na cabeça. Porque nós precisamos ser misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Mas entenda, meus irmãos, eu estou falando de vidas em transformação. Se um dia vocês me verem dentro de um boteco tomando uma dose de cachaça, pode me procurar. Falou, pastor, eu não quero ser mais pastoreado que você não, porque eu sei do meu peso, eu sei da minha responsabilidade. Eu não estou falando de pastores, estou falando de ovelhas. De igual maneira você terá que ter misericórdia de mim, mas acredite, se um dia você me pegar nessa falha ou em qualquer outra falha, não seja mais pastoreado por mim. Porque infelizmente a igreja que condena é a igreja também que pratica muitos erros. A igreja que acusa é a igreja também que pratica muita coisa errada. Ontem, meus irmãos, eu vi uma notícia que eu fiquei assim estarrecido. Um pai pegou as duas filhas, levou para o meio do mato, fez as duas desmaiarem. Eu não sei se ele bateu na cabeça delas ou deu algum remédio. Trancou essas meninas dentro do carro e logo em seguida ele entrou dentro do carro também e ateou fogo no carro com ele e as duas filhas dentro desse carro. Dias depois a polícia elucidou. Dias depois a polícia chegou à conclusão do porquê, qual foi a motivação para ele fazer aquilo. E a polícia conseguiu gravação, grampeou os telefones, e aquele pai, tomado pela ira, Satanás conseguiu laçar a mente dele. Aquele pai fez o que fez por quê? Porque descobriu que a esposa dele estava tendo caso com o pastor da igreja. Aí eu fui no Facebook do pastor. Prega que é uma beleza. Só no terno e na gravata, sapatinho de fogo. E esse desgraçado acabou com duas famílias, porque é casado também. Vamos ser misericordiosos. Porque na maioria das vezes, a igreja que não é misericordiosa com os pecadores está abarrotada de pecado. E fica apontando e acusando ou recriminando só para disfarçar. Para dizer que é tão santa, mas tão santa que nós não aceitamos nada disso aqui. Que nada, não só aceita como pratica. Vamos ser misericordiosos para que a misericórdia de Deus venha acompanhada com transformação, com restauração, com cura e com libertação. Amém? Então, a partir de hoje, vamos orar. Vamos orar para que as prostitutas, os assassinos,
os traficantes, os drogados. Encham essa igreja. E se um dia faltar cadeira, que você se levante e dê um lugar para ele, com muita alegria.